abertura. O irmão falou a passagem que eu ia pregar hoje na abertura. Não combinamos nada. Simplesmente ele citou a passagem. Bom, eu gostaria que você abrisse em João, capítulo 16, versículo 33. Pois cada trecho da Bíblia. Capítulo 16, versículo 33. João 16, versículo 33. 16, 33. Eu vi uma postagem no Instagram essa semana e uma mulher perguntou ao dúvida: se você conhece quem é o maior assassino do mundo? Alguém já ouviu falar, já viu essa postagem? Aos que não viram, vou dizer, ela disse que era o celular. O celular é o maior assassino do mundo. E ela mata primeiramente, como é que eu posso dizer, os relacionamentos. Porque aonde você chega, você não consegue mais conversar com ninguém. É todo mundo no celular. O interessante é que não tem muita coisa a ver com o que nós vamos ver hoje, mas tem alguns vestígios. Aqui nesse versículo ele diz assim: eu vos tenho dito essas coisas para que tenham paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. Essas são as palavras de Jesus para os seus discípulos, né? E o interessante é que eu não sei qual é o problema que nós vamos ter, nem eu e nem você. Eu não sei o que vai acontecer conosco. Uma coisa eu sei, que todo aquele que se dedica a Deus, todo aquele que busca a Deus, ele vai passar por algum problema. Isso eu me garanto. Seja problemas simples, complexos, mas ele vai passar por um problema. Porque foi escrito assim. Ele disse isso em sua carta, em seu livro, aqui no Evangelho. João, narrando as palavras de Jesus, ele disse: e eu vos tenho dito essas coisas para que vos tenham paz. Por quê? Porque ele sabe de tudo que vai acontecer com nós. Ele sabe de todas as coisas que vão acontecer. Talvez nós ou alguém tenha perdido um ente querido, não sei, ou talvez uma doença muito grave, ou talvez um sangramento por uma luta, porque nós estamos vendo como está a violência no mundo. Essa semana eu fui deixar minha esposa no prédio e o cara quase derruba a gente da moto. Eu machucou os pés, eu machuquei o braço. Ou seja, as pessoas não têm mais aquela noção das coisas. Elas gostam de aventura, elas gostam de velocidade, elas gostam da violência. Essa semana também mataram, foi 2 ali na Almofala, né? O terceiro morreu ontem. Era 3, 2, 1 ficou ferido, mas morreu ontem. Então, a violência está crescendo a cada dia, como a gente vê. Mas sabe o que é interessante? É que essa violência que está acontecendo entre o mundo, é do mundo mesmo. Mas a nossa parte é pior. Porque ele mesmo fala que nós seremos perseguidos. E muitas pessoas vão matar aqueles que buscam os caminhos do Senhor, dizendo que é para o Senhor, como aconteceu há muito tempo atrás. A igreja, não a igreja que frequentamos, a igreja de Deus, mas existia uma igreja tão poderosa que ela caçava e matava os cristãos. Ela queimava as Bíblias e queimava as pessoas vivas.
Ele disse isso. Vocês vão ser caçados, vocês vão ser mortos por meu nome, por minha causa. Mas tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus ele disse essas palavras num cenário quando partilhava da sua última ceia. Quando olharmos aqui o texto completo do capítulo 16, a gente vai ver que tudo isso está relacionado. Ele começa a falar da sua ida. Ele não vai estar mais com seus discípulos, ele estava falando para eles. Mas essas passagens ainda servem para nós hoje, porque nós vamos ter esse dia. Veja que quando você conhece a Cristo, até seus amigos se afastam de você. As pessoas te veem com outros olhos, com preconceito, por você seguir a Cristo. E tem países que você não pode nem abrir a Bíblia, ou não pode nem falar o nome de Deus, e você é morto ali mesmo e é preso. E muitas vezes reclamamos, né, que não temos vida. Nós vivemos num país onde você pode sentar em uma praça, abrir sua Bíblia e ler e pregar para quem você quiser. Se a pessoa quiser ouvir, bem, se não quiser, ela vai embora. Nós vivemos num país livre, onde podemos ainda ler a palavra de Deus abertamente, abrir as portas do prédio e nos juntarmos ali para adorar nosso Deus. Tem lugar que não. Tem lugar que não podemos fazer isso. É escondido. Como era no passado, nas catacumbas, nas cavernas, escondidos. Tenham ânimo. Nosso Deus, ele venceu o mundo. E esse tempo que surge em todas as épocas, em todos os períodos. E nesses últimos tempos, a família está sendo procurada por o mal. O inimigo ele quer destruir a família, ele quer destruir o reino. E ele começa colocando pessoas dentro do reino, sem nós sabemos. Se levanta de dentro. Pessoas que vão inflamar uma coisinha. Eu não sei se vocês conhecem a história do cavalo, mas certa vez, certo dia, o inimigo ia passando e viu um cavalo amarrado e soltou. E aquele cavalo foi, comeu a plantação do outro. E o dono da plantação foi lá e matou o cavalo. O dono do cavalo zangou-se, foi lá e matou quem matou o cavalo. E a família do dono do que matou o cavalo foi e procurou a família do outro. E foi uma guerra de sangue medonho. E no fim, os vizinhos, o resto que sobrou, perguntou a ele: por que você fez isso? E ele disse: eu não fiz nada. Eu apenas soltei, cara. Uma palavra, uma centelha, é o suficiente para você inflamar a vida de muita gente. E sabe por que eu digo isso? Porque a gente vivencia isso todos os tempos, em todos os cantos, em todos os lugares. Basta uma palavra para você fazer com que pessoas se levantem contra outras, sem às vezes nem saber o motivo nem o porquê. Acontece. Mas ele disse: tem um ânimo. No mundo vocês terão aflições. No mundo vocês serão perseguidos. Vocês serão aceitados, serão presos, serão mortos por meu nome. Jesus é claro. Não tem para onde fugir, não tem escapatória. E ele está dizendo isso aqui já na sétima de traição. Quando as pessoas iriam trair ele, disse: olha, vocês tudo vão me abandonar. Não vai ficar ninguém. Todos vocês vão fugir. Cada um vai para o seu canto. Vai se esconder em um local dele. E sabe o que é interessante? Que desse estudinho que ele disse que ia fugir, que não ia ficar. Ia trair, porque ia negar ele 3 vezes, mas ia ficar olhando de longe, porque ia acontecer com o Senhor. Era Pedro. E sabe o que aconteceu? Ele negou a Jesus 3 vezes, enquanto estava lá, olhando para Jesus. E muitas vezes nós negamos ele todos
bomba atômica, talvez muito mais poderosa do que se possa imaginar. Enquanto uma bomba atômica que atingiu Hiroshima e Nagasaki fez uma destruição em massa imensa, a língua ela pode destruir muito mais, de forma diferente, mas pode destruir muito mais. Ela pode destruir o reino, ela pode destruir a obra de Deus, a criação de Deus. E quando nós matamos um irmão, nós estamos matando o Filho de Deus. E ele fica triste com isso. E o pior de tudo é que vamos pagar aquela vida no futuro, quando ele voltar. Você é um assassino. Ele vai dizer na sua cara, porque você matou pessoas que tinham uma fé em mim. Quando você disse isso ou aquilo, que fez com que ele se desviasse da minha palavra. Nem todo mundo está preparado para escutar a palavra. Nem todo mundo está preparado para escutar o que Jesus está dizendo. Tenha ânimo. Porque somos humanos, somos falhos. Estamos, como o irmão disse, um pouco humano. Jesus Cristo passou por isso. Se você vê a palavra aqui, ele vai dizer para o discípulo que já venceu o mundo. Ele não tinha nem sido crucificado ainda. Mas ele já tinha vencido porque ele já tinha passado por todas as provações. Ele já tinha sido tentado, mas não caiu na tentação. Ele passou por dificuldades grandes, mas sempre foi fiel. E da sua boca não se encontrou nenhum engano, nenhuma mentira, nenhuma blasfêmia. E mais, ele nunca falou nada que pudesse prejudicar aqueles que ele ama. Então ele venceu o mundo. Ele já estava preparado para se sacrificar por cada um de nós. Ele teve que deixar o seu trono de Deus, deixar o seu poder. Ele era infinitamente grande, se tornou um mortal, porque ele era imortal. Ele não sentia dor, ele passou a sentir dor, passou a sentir sede, fome. E ele desceu a este mundo, passou por provações. Tudo que nós passamos, ele passou. Ou pior ainda, porque naquela época ele era perseguido, desde o nascimento. Quando Herodes soube que ele ia nascer, o que foi que ele fez? Ele tentou matá-lo. Mandou matar todas as crianças para que ele não escapasse. Ele foi perseguido desde o berço. Ele passou muito mais coisas do que nós e reclamamos quando passamos por isso aqui, o problema. Tenho ânimo, eu venci o mundo. Se eu passei por tudo isso, fui perseguido quando criança, me escondendo, levantaram mentiras contra mim para me prender várias vezes. Eu fui preso, fui açoitado, eu fui negado pelos meus próprios, me abandonaram, me deixaram só. Mas ele disse com ânimo, mesmo sabendo que tudo isso ia acontecer, que todos eles iam abandonar ele deixou essa palavra para ser discípulo. Tenham ânimo. Eu estou dizendo isso para que vocês tenham paz. Esse tempo isso repentinamente no seu discurso. Jesus ele falou aos seus discípulos que eu deixaria em João 13, 33, 36, 16, 28. E disse que o mundo os odiaria tanto quanto odiou a ele. E ele continua. Em João 16, 2. Ele continua em João 16, 20. Ele disse que ele os abandonariam e se espalhariam de todo mundo, para todos os lados. João 16, 22. E finalmente resumiu todas as suas tribulações na simples declaração: este mundo você esperando. Nós teremos a principalmente a sua igreja será atacada de todos os lados.
Lá em Israel está acontecendo uma guerra. E essa guerra não é nova, não. Essa guerra vem há milhares de anos já sendo lançada, porque os judeus eles não se dão com muitos povos, porque eles acham que os outros povos são imundos, não são cristãos, eles não têm direito ao céu. Eles rejeitaram Jesus Cristo. Eles não acreditam em Jesus Cristo, para eles Jesus Cristo não é nada. E está acontecendo uma guerra lá por causa de terra, que sempre é por alguma coisa, sempre é por dinheiro, sempre é por terra, sempre é por ganância, por egoísmo. Todas as guerras do mundo são por causa disso. Não existe guerra santa, como ele diz. Como a gente vê, muitos morrem como homens bomba porque estão lutando por Deus. Não existe isso. Ele disse aqui, muitos vão se levantar e vão matar, dizendo que é em meu nome, por minha causa. Mas não é. É por ganância, por orgulho, por dinheiro, por egoísmo. O ser humano, ele tem essas falhas. E a maior falha que o ser humano tem é a alegria. Nós não nos contamos. Nós sempre estamos falando alguma coisa. Sempre estamos fazendo uma brecha para o inimigo pegar o outro. Abrindo um espaçozinho, uma cutucadazinha, para que o cavalo seja solto e assim comece a destruição em massa. Esse mundo, vocês terão a isso. Mas teve bons ânimos. E eu venci. Jesus ele foi sincero para muitos problemas que nós teremos. E vamos ter. Não pense que parou. O irmão falou aqui cedo. Eu vim colocar paz para filhos e pais. Isso está acontecendo hoje. O que a gente vê de filho matando os pais, de pai matando os filhos, né? Família se destruindo, se atacando. Tudo que ele disse está acontecendo e vai acontecer até a sua volta. Essa semana eu vi um post, uma imagem, até tirei a imagem aqui, como o celular é pequeno, vocês não vão ver, mas tem um senhor montado em um leão do alto, de Mandu, olhando para uma cidade grande. Eu vi a cidade tão linda na imagem, mas eu pensei, quando ele vir montado nesse leão, não sei que estado que ele vem, ele vai vir como um ladrão, ele me diz, eu garanto a você que a cidade não vai estar linda, como eu vi na foto, não. Ela vai estar destruída. Ele disse que vai ter uma destruição em massa aqui. Aí ele vai aparecer. Né? E sabe, as únicas pessoas que vão ver uma cidade linda são aquelas que devem ser filhos, com um ânimo revigorado, fortalecido. Aqueles que não deram ouvido às coisas do inimigo, aqueles que ajudaram, aqueles que necessitavam, aqueles que buscaram sempre estar na presença de Deus, mesmo nas tribulações, mesmo no sofrimento, mesmo passando por tudo que ele disse que ia acontecer conosco. Jesus ele havia acabado de profetizar que Pedro estaria traindo ele por 3 vezes, sim, entre todas as pessoas, aquele que mais amava ele, aquele único que andou nas águas, que teve coragem de pedir para andar sobre as águas. Aquele mesmo que cortou a orelha de um soldado quando Jesus foi preso, estava negando Jesus aqui. Ele tinha profetizado, acabado de dizer que ele ia fazer isso por 3 vezes naquela mesma noite. Os discípulos devem ter ficado chocados com essa informação e tristes. Aqui eles já sabiam que Jesus ia morrer, eles iam deixar ele. Em uns versículos anteriores, vocês vão ver que ele está dizendo, olha, eu vou, e vocês vão ficar só, não se preocupem, eu vou mandar um consolador. Eu vou mandar o Espírito Santo. Quando ele for, eu preciso ir para que isso aconteça. E vocês precisam ter ânimo. Vocês precisam ter coragem de enfrentar as dificuldades até que eu volte. Jesus disse o mesmo posteriormente no capítulo, ao explicar como seria a vida para os discípulos, uma
vida de perseguição. E a gente pode ver pelas mortes de cada um deles. Não foi fácil. Se olharmos a vida dos discípulos, não foi fácil. Perseguição, em cima de perseguição, se esconderem em catacumbas. A palavra de Deus diz que eles iriam expulsar ele das sinagogas, ou seja, eles sempre estavam ali, pregando o Evangelho, falando de Deus nas sinagogas, nos prédios antigos. Mas ele disse que eles iriam ser expulsos dali. Algo que ele disse repetidamente na noite em que foi traído. Mas Jesus os tranquilizou, dizendo que a alegria do Espírito Santo os encorajaria a passar por todas as aflições. João 14, 25. De uma forma simples, Jesus ele nos ordena a não nos perturbarmos com os nossos problemas. A minha esposa costuma dizer, perguntar, olha para a minha vez, não preocupa com os problemas não liga não. Aí eu costumo dizer a ela assim, se eu ligar, eu vou envelhecer mais rápido, vou adoecer. Porque assim, aquilo que eu não posso resolver agora, eu não posso me matar se eu não vou conseguir. Então o que eu tenho que fazer como cristão? Entregar nas mãos de Deus. Quando você entrega nas mãos de Deus os seus problemas, as suas dificuldades, Ele vai dar um caminho para você. Você vê que os discípulos sofreram perseguição e prisão e sempre estavam orando, e sempre estavam cantando, louvando nas prisões. Por quê? Porque eles entregaram os seus problemas nas mãos daquele que é todo poderoso. Eles se encheram do Espírito Santo, assim como nós, e entregaram a sua vida a Jesus, seja o que Deus quiser. Eu lembro do passado, daqueles homens da fornalha. Fique sabendo, a rei, que se Deus quiser, Ele nos livra da fornalha dele. Mas nós não nos prostraremos ao Deus pés. E essa é a frase que nós devemos dizer todo dia para o pecado. Fique sabendo que se Deus quiser, Ele vai nos livrar das aflições, mas nós não nos entregaremos. Nós estaremos lutando todos os dias para vencermos uma lei. Essa é a escolha perfeita. Essa é o que Deus quer ouvir de cada um de nós. Lutarmos sem hesitarmos. Levantarmos a nossa espada, que é a palavra de Deus. E sem dó, fazer aquilo que Ele mais pede, e pregar o Evangelho, sem ter medo. Se as pessoas me xingarem, não ligue. Se as pessoas falarem mal de vocês, não ligue. Se as pessoas fecharem a porta na sua cara, não ligue. Às vezes a gente desanima quando a gente tenta fazer algo e não consegue. Eu já passei por isso no passado, hoje não. Hoje eu sou tranquilo. A mãe diz que eu sou tranquilo. Fazer até ficar com raiva, porque eu não reclamo de nada. As minhas coisas queimaram lá, eu de 20 mil pontos, eu estou tranquilo. Porque eu sei que eu não vou resolver. A minha preocupação não vai pagar a minha vida. A minha preocupação não vai melhorar a minha doença se eu estivesse doente. A minha preocupação não vai fazer eu enxergar melhor. E ela nem vai resolver, nem vai fazer nada. Ela só vai envelhecer, ela só vai me deixar com raiva, ela só vai me afastar de Cristo. Porque quando nós colocamos a nossa confiança nas coisas terrenas, acontece isso. Acontece que você, Deus não me ajuda. Por que Deus me abandonou? Por que Ele não está comigo? Ele está. Mas o nosso egoísmo, a nossa falta de compreensão de que tudo é na hora que Ele deseja, faz com que começamos a perder a fé nele. E não é assim que funciona. Porque se fosse, Ele não teria passado para o sofrimento. Se fosse, Ele teria transformado as pedras em pão. Ele teria saltado e os anjos teriam pegado ele, como a Bíblia fala que Satanás adentrou ele. Ele não teria passado pela chicotada que ele teria aceitado uma coroa de espinho. Ele teria simplesmente dito assim: a partir de hoje todos vocês estão salvos. Eu vou liberar vocês do pecado. Ele poderia fazer isso, ele tinha poder para isso. Mas ele quis mostrar a nós
que a vida não é como nós queremos. A vida é de acordo com Ele. Porque se nós não quiséssemos que está sofrendo, nós não teríamos pecado. Adão não teria feito o que fez. Culpado é o Adão. As maioria das pessoas culpam a Eva. Mas quem era que mandava? Quem podia ter dado a decisão? Não, você comeu, eu não vou comer. Ele tinha salvado os dois. Mas ele comeu e ainda botou a culpa nela. Então ele é o mais pecador. Porque ele era o cabeça e não foi cabeça. E nós devemos ser cabeça. Nós devemos ser inteligentes. Buscar a Deus em todos os momentos. Ele está lá para ele. Ele quer nos escutar. Deus não precisa de nós. Ele tem tudo. Tudo é dele. Ele nos criou. Se ele quiser nos matar agora mesmo, ele destrói esse planeta inteiro. Se ele quisesse, ele podia fazer muito mais, mas ele quer que nós saibamos o que nós fazemos a nós mesmos. Nós enviamos para ele. Lembra que Deus caminhava como um homem, conversava sobre horas e horas no jardim. Nós não tínhamos aflições, porque nós éramos totalmente felizes. Nós tínhamos tudo. Nós não faltava nada na nossa vida. Mas como eu tinha dito algumas palavras atrás, uma palavra foi o suficiente para acender o incêndio, a causar o incêndio. Uma certeza causou a morte do homem. E por isso estamos aqui hoje. Porque entrou o pecado por uma palavra, por um engano. Sabe os grupos que a gente vê hoje aqui, a gente só vê alguns, se abre a TV e o jornal, que a destruição, morte, violência, roubo, quantidade, no prédio. Você vai no WhatsApp, vê as mensagens nos grupos, é morte, todo mundo. Você vai no Instagram do mesmo jeito, Facebook do mesmo jeito. As pessoas não devem mais. É só destruição. Mas ninguém nota. A gente acha tão normal, né? Morre um bem amigo e ele fica parado. Como se aquilo fosse normal. Na realidade, aquilo é a falta de Deus. A gente ficou tão acomodado que a gente esqueceu das palavras de Deus. E aí as pessoas dizem, não tem problema, não tem. Você não está lembrado dos seus problemas porque você não segue a Deus. Mas aí quando você conhece a Cristo, aí você começa a enxergar os seus problemas. Você começa a ter problemas e diz, depois que eu entrei na igreja, a minha vida mudou. Encheu de problemas, problemas de todo lado. Não é, você sempre teve. Você só não enxergava porque tinha um véu cobrindo os seus problemas. Eu venci o mundo, essa foi a frase de Jesus Cristo. O que pode parecer estranho sobre essa promessa é o tempo verbal usado por Jesus Cristo. Lembre-se de que Jesus disse essa palavra na noite anterior que foi traído. Sim, Jesus ainda não havia sido traído, ainda não havia consumado a sua morte naquela cruz. E ele estava preparado, porque ele já tinha vencido todas as dificuldades que o homem poderia vencer. E essa é a nossa luta todos os dias. Vencer o pecado, para que no fim nós possamos ter a vida eterna. O que ele quer é que nós sejamos a sua imagem e semelhança e fazemos as suas ações. Aí dizemos assim, mas nós não somos perfeitos, nós somos pecadores. Ele era Deus, sim, mas ele fez carne e sofreu todas as dores que nós sofremos e todas as perseguições que poderemos sofrer. Ainda muito mais do que nós. E reclamamos uma coisinha de nada. Eu não vou mais para a igreja, porque é fulano que vai pregar. Eu não vou fazer mais isso, porque aconteceu aquilo ali. Jesus disse, tem ânimo. No mundo tereis aflição. E aonde vai ter mais problema é onde tem muita gente reunida. Quem não quiser problema tem que se isolar do mundo. Paulo vai dizer no
sua carta, acho que foi Coríntios, não lembro bem, que ele vai dizer, se for por isso eu tenho que me afastar do mundo e ir para outro planeta. Porque assim eu não vou estar em comunhão com ninguém, eu não vou pecar contra ninguém, nem vou falar mal de ninguém, e ninguém vai me falar mal de mim. E eu não vou ser perseguido, eu vou pensar só em Deus. Mas não é assim. Aonde nós trabalhamos, tem pessoas que vão estar te perseguindo direto por você ser cristão e vai estar atacando na tua cara de vez quando você ser cristão. Não conta com ele não, ele é crente. É assim que funciona, eu passo por isso todo dia no trabalho. Né? E não só eu, mas muitos. Né? E é assim que funciona. E nós vamos vivendo a vida, levando a vida. E o nosso trabalho é pregar o Evangelho com ânimo, sabendo que Jesus Cristo venceu o mundo e que nós também vencemos o mundo, porque Ele nos venceu. E quando Ele venceu e morreu naquela cruz, Ele nos salvou. Ele nos tirou do mundo da treva e nos colocou no reino de luz. E a partir desse momento, nós também vencemos o mundo. Agora, a diferença é que nós temos que vencê-lo todos os dias. É como uma guerra que não acaba até que ele venha. Essa é a nossa vida. A vida que o homem criou para si. Uma batalha infinita que não tem. E quando um soldado está cansado, o meu dever, o nosso dever é de ir lá, ajudar ele a se levantar e caminhar durante a guerra inteira. Essa é o sonho que Jesus quer para cada um. Esse é o plano dele para cada um. É por essa razão que em nós ele nos animou. Assim como ele disse, animou os seus discípulos, dizendo em nós que eu vencemos. E você é um vencedor, porque você está aqui. Cada um de nós que estamos aqui, e em qualquer canto do mundo, somos vencedores. Por quê? Porque nós conhecemos a Cristo, porque nós estamos aqui hoje, porque vencemos o mundo. Se não tivéssemos vencido o mundo, não estaríamos aqui, ouvindo a palavra de Deus, participando da ceia, das orações, da comunhão, do batendo pão, de nada. Porque teríamos fracassado. Mas nós não fracassamos, estamos aqui. Isso quer dizer que somos mais que vencedores. Isso quer dizer que nós vencemos o mundo. Isso quer dizer que estamos vencendo ainda. E que cada luta que passa, a cada dia estamos lutando e estamos avançando. Que Deus ele possa nos reviver a cada dia essa vontade de lutar pela palavra de Deus. Essa vontade de estar no reino. E que Deus ele possa iluminar cada mente que está aqui hoje para que possamos abrir os olhos para as ciladas do inimigo. Ele está aí ainda. Ele achou que matando Jesus ia resolver o problema dele, que era deixar o mundo no pecado. Ele achou que se matasse ele lá na época do Herodes, ia livrar a humanidade e deixar que ela pecasse a vontade. Só que o plano dele foi falho. Jesus precisava vir, morrer, ressuscitar, para dizer para nós que nós também vencemos. Você é vitorioso. E você tem que ter ânimo e continuar a sua guerra. E nós só venceremos a guerra se tivermos algumas ferramentas: oração, comunhão. Porque podemos nos reunir, mas podemos não ser unidos. Precisamos disso. Precisamos orar todos os dias. Buscar Deus todos os dias. E pegar nossos problemas nas mãos do Senhor. E deixar que Ele faça a vontade dEle. Lembre-se. Jesus olhou e disse: Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice, mas faça segundo a tua vontade, não a